A Terra não é plana. A gente aprendeu isso na escola quando a gente ainda era criança. A gente tem imagens vindas direto do espaço e, além disso, existem vários seres humanos, como eu e você, que foram ao espaço, que viram com os próprios olhos e podem afirmar com muita convicção de que não, a Terra não é plana. Além disso, existe uma dezena de experimentos, alguns mais complexos que os outros, que podem ser reproduzidos com alguma facilidade para tirar essa dúvida e mostrar que não, a Terra não é plana. Como é que existem, então, pessoas em pleno 2020 que são capazes de afirmar que a Terra é plana? O que está acontecendo? Como viemos parar aqui? Ainda na antiguidade, já tinha quem afirmava com bastante certeza que a Terra era redonda, com base em observação tanto a olhos nus quanto usando instrumentos ópticos. O exemplo mais célebre, possivelmente, é Pitágoras, que, matemático que era, acreditava que a esfera era a forma mais perfeita. E já que a Terra havia sido criada por deuses, ele alegava então que ela teria sido feita na forma perfeita de uma esfera. Tudo bem que a Terra não é exatamente esférica, ela é geoidal, e que esse argumento dele não é dos melhores, mas Pitágoras viveu entre 570 e 495 a.C. Os antigos não só já sabiam que a Terra não é plana, como eles foram capazes de calcular a circunferência do planeta. Eratóstenes usou trigonometria para calcular o ângulo da sombra com o Sol ao meio-dia entre dois lugares diferentes, um mais ao norte, outro mais ao sul, que tinham uma distância conhecida por ele. Hoje a gente sabe que esses cálculos que ele fez por volta do ano 200 a.C. são surpreendentemente precisos. E não foi só na Grécia, não foi só no Ocidente. Na Índia, Aryabhata foi capaz também de calcular a circunferência do planeta. E mais, ele descreveu o sistema solar com alguma precisão também. Inclusive, ele argumentava a favor do movimento de rotação da Terra, que a Terra executa no seu próprio eixo. De qualquer forma, 2.200 anos já se passaram depois de Eratóstenes e nós ainda estamos aqui hoje falando de Terra plana. Nós vamos pular vários séculos de história, então, para a gente entender de onde é que vem esse terraplanismo que a gente vê nos dias de hoje. A verdade é que a história dessa teoria da conspiração é cheia dos altos e baixos. Em meados do século XIX, no rio Old Bedford, na Inglaterra, houve um experimento que é fundador para o terraplanismo como a gente conhece hoje. A água desse rio é quase parada e ele tem um trecho reto de uns 10 quilômetros. Daí, por ser esse ambiente controlável, ele se mostra um espaço interessante e propício para fazer experimentos a respeito da curvatura da Terra. Basicamente, o experimento do século XIX se baseava em observar, usando um telescópio, um barco que se distanciava no sentido do horizonte, usando um mastro com uma bandeira hasteada a 90 centímetros de altura. O criador do experimento argumentava que o fato de que ele continuava conseguindo ver o barco nesse trecho todo de 10 quilômetros era prova de que a Terra era plana. Mas ele esqueceu de considerar um fator muito importante, que é a refração atmosférica. Alguns anos depois, Alfred Russel Wallace propôs consertar esse experimento, corrigindo essa questão da refração atmosférica. E o que ele propôs foi aumentar a altura do mastro para 4 metros. Ele também propôs colocar um mastro entre o ponto de início do experimento e o ponto final, fazendo com que fosse possível observar a curvatura da Terra no mastro central. Usando um teodolito, foi possível observar que o mastro do meio parecia 90 centímetros mais alto do que os mastros do início e do fim do experimento. Essa demonstração ela é tão clara e tão didática sobre a curvatura do planeta que ela foi ensinada na Inglaterra por anos a fio nas escolas. A conclusão equivocadíssima desse primeiro experimento no rio Bedford causou bastante estrago, porque acabou inspirando a criação da Universal Zetetic Society, que era uma sociedade, uma organização que tentava provar que as coisas que estavam escritas na Bíblia estavam certas, apesar das descobertas da ciência, e isso incluía a Terra plana. A Flat Earth Society, a Sociedade da Terra Plana que sobrevive até os dias de hoje, é uma sucessora direta dessa tal Universal Zetetic Society. Em meados dos anos 90, a Sociedade da Terra Plana chegou a ter 3.500 membros, mas a sede da sociedade pegou fogo em 97. E aí a liderança acabou perdendo contato com os membros da sociedade, perdeu muitos dos documentos, e aí as coisas a partir daí foram diminuindo um pouco no ritmo. O casal que liderava essa sociedade acabou morrendo uns anos depois. Por um tempo, pareceu mesmo que essa sociedade da Terra plana tinha chegado ao fim. Que nada!
Em 2004, a sociedade aparece de novo na internet em forma de um fórum de discussões. E ela acaba sendo reinaugurada oficialmente em 2009. Nos últimos anos, várias celebridades, especialmente no mundo dos esportes e da música, defenderam publicamente a teoria da conspiração da Terra plana, e aqui estamos nós. Esse é um gráfico de interesse pela busca por Terra plana no Google, de 2004 até os dias de hoje, e olha que assustador o que acontece a partir do ano de 2015. Mas falta entender como e por que uma teoria da conspiração se reproduz. As teorias são muitas. No livro dos nossos queridos do Meteoro Brasil, eles levantam duas hipóteses de por que a gente está vendo essa super proliferação de teorias da conspiração. Uma delas tem justamente a ver com a internet. Segundo os autores de Tudo que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota, a internet, que é uma revolução tecnológica que foi recebida com muita empolgação e muito entusiasmo, acabou desencadeando na morte da verdade. Isso porque a internet possibilitou o disparo massivo de um conteúdo feito sob medida para propagação viral. Isso é, eram grotescas distorções da realidade distribuídas de forma polarizadora e direta ao ponto. Um dos pontos principais do livro dos nossos vizinhos queridos do Meteoro Brasil é entender a quem serve a tal morte da verdade. Segundo os autores, e o pesquisador no qual eles baseiam parte da argumentação, Jason Stanley, a tal morte da verdade é fundamental para consolidar a figura de uma liderança autoritária, já que, quando o consenso sobre a realidade é destruído e o medo de inimigos imaginários é disseminado por meio de teorias conspiratórias, tudo o que poderemos fazer é confiar em um líder e acreditar que seus discursos são verdadeiros. E eles acrescentam que é só porque os seguidores do grande líder perderam qualquer contato com a verdade que eles se rendem aos seus piores ódios e temores. Mas eu acho que tem mais uma coisa. Eu acho, do fundo do meu coração, que as pessoas se deixam levar por teoria das conspirações porque elas querem ter amigos. O documentário da Netflix, A Terra é Plana, mostra isso muito bem. A teoria da conspiração, ela acaba servindo como um espaço de acolhimento para pessoas que tinham sido excluídas de outros espaços da sociedade. Os grupos conspiratórios, por mais absurdo que as teorias que eles defendem sejam, eles acabam se tornando espaços de convivência para essas pessoas. Eles parecem, de certa forma, serem inclusivos para pessoas que tinham sido excluídas. E não é à toa que a Terra plana tenha rendido páginas e sites de namoro. E, finalmente, algo que faz com que esses grupos não parem de crescer não é possível provar que uma teoria da conspiração é falsa. Pois é isso mesmo. Por mais que existam vários experimentos que podem ser replicados com alguma facilidade para demonstrar que a Terra não é plana. Mas é fato que é impossível provar que não existe uma super conspiração envolvendo agências espaciais que estão falsificando documentos que constatam que a Terra é plana, pelo simples fato de que é impossível provar que qualquer teoria da conspiração seja falsa. Pelo simples fato de que alguém que defende uma teoria da conspiração vai tratar qualquer evidência que surgir como parte da teoria da conspiração. Mas vem cá, não, você quer ver que qualquer teoria da conspiração é infalciável? Ou pra gente usar o termo que tá na moda do YouTube, irrefutável? Eu vou inventar uma teoria da conspiração agora. Os russos investiram milhões de rublos russos na produção de vídeo e na disseminação de informações falsas sobre a Terra ser plana, com o objetivo de desacreditar a NASA e outras instituições de pesquisa espaciais estadunidenses. Por quê? Muito simples, porque assim, na corrida espacial que vai acontecer daqui a algumas décadas, que visa colonizar outros planetas, a NASA, que teria perdido muito investimento e credibilidade, sairia atrás das agências espaciais russas. Agora é sua vez. Você consegue provar que isso não é verdade? O que é que alguém precisaria para provar que a teoria da conspiração que eu acabei de inventar é falsa? Alguém aí tem algum documento que prova que nunca existiu nenhum projeto parecido na Rússia? Alguém tem como provar que a intenção russa de disseminar a ideia da Terra plana nos Estados Unidos nunca existiu? Não! Pelo simples fato de que a gente não registra ideias que a gente não teve e planos que a gente não fez. Documentos como esses, eles simplesmente não podem existir. E se aparecer
algum dos precursores da Terra plana dizendo que não recebeu dinheiro da Rússia para gravar um vídeo falando da Terra plana, eu e todos os meus seguidores que acreditam na minha teoria, eu espero, vão dizer que ele obviamente está recebendo mais dinheiro da Rússia para dizer que é mentira. É evidente, né, gente, que ele está sendo pago para falar isso. Você percebe? Alguém que é sugestionável já pode estar até acreditando nesse absurdo que eu tô dizendo e que eu tô fazendo questão de fazer soar bastante conspiratório e maluco. Mas agora imagina se eu tivesse me dedicando a difundir essa ideia. Se eu convidasse alguns amigos pra gente fazer isso de forma articulada e que a gente conseguisse arrumar algumas provas meio falsas ou até umas coisas meio verdadeiras, mas distorcidas. Por exemplo, registros da viagem de alguém da Rússia que é muito importante e ligado a questões da exploração espacial que tenha sido mais ou menos na época do surgimento dos primeiros vídeos da Terra plana. E eu não duvido que essa teoria, assim como tantas outras, logo ganharia seus primeiros fanáticos. Se você percebeu, então, o tanto que é perigoso o fato de que as teorias da Terra plana são irrefutáveis, você deve estar se perguntando, com razão, como não acreditar em terraplanismos? Todas as pessoas que acreditam em teorias da conspiração têm algo em comum. Elas recusam a questionar suas crenças. E esse é, sem dúvida nenhuma, o aspecto mais interessante do documentário da Netflix sobre a Terra plana. Esse grupo de pessoas que no documentário acredita na Terra plana, eles alegam serem pessoas céticas, que não acreditam em tudo que eles ouvem. E veja bem, ser cético é uma coisa boa. Muitas descobertas importantes, elas partem justamente desse lugar da dúvida. Mas será mesmo que as coisas funcionam assim? Só que ser cético é buscar pela verdade, mesmo que a verdade contradiga suas crenças pessoais. Para ser cético, você não pode escolher uma crença para defender com unhas e dentes. Se ser cético é uma coisa positiva, então como que a gente faz para não acreditar nas teorias da conspiração? Aí que tá um pulo do gato. Existe uma diferença entre ser cético e estar em negação. Por exemplo, aquele pessoal no documentário da Netflix, por mais que eles alegam ser céticos, eles claramente estão em negação. Quer ver? No documentário, mostra um experimento que eles mesmos tiveram a ideia de fazer, que, não por coincidência, eu imagino, é muito parecido com o experimento que originou a Sociedade da Terra Plana, lá no Rio Old Bedford, na Inglaterra. Inclusive, o experimento deles tem os 3 mastros nas distâncias, no rio e tudo mais. Só que acontece que eles inventam uma jogada tecnológica, uma inovação, que é o uso de um laser que eles não conseguem usar e acaba que eles não conseguem reproduzir o experimento que eles tinham imaginado inicialmente. Daí, como eles não conseguiram lá controlar o laser, eles tiveram que adaptar o experimento. E o que eles resolvem fazer é o seguinte: em um trecho de aproximadamente 6 km no rio da Califórnia, eles colocam 2 painéis com um furo. De um lado do rio, eles colocam a câmera e do outro lado, alguém segurando uma luz. Caso a Terra fosse plana, segurando na mesma altura a luz e a câmera, eles conseguiriam ver a luz passando pelo buraco dos painéis. Se a Terra fosse curva, a pessoa precisaria erguer a luz acima da própria cabeça para que a câmera pudesse registrar algum sinal da luz, assim passando pelos painéis no meio do rio. E adivinha? Em frente às câmeras da Netflix, eles chegam à mesma conclusão que é esperada pelos antigos e por todos nós. A Terra não é plana. É claro que eles não se deram por vencidos, porque a busca deles não é para descobrir a verdade, é para confirmar algo que não é verdade. Se depois de tudo isso você ainda acredita que a Terra é plana, você não é cético. Você está em negação.